Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções. Vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui, que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Abra sua Bíblia, eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. Então, por bondade, abra sua Bíblia hoje no livro dos Salmos. O livro dos Salmos. E nós vamos ler hoje os Salmos de número 92. Qual é o versículo que você mais conhece no Salmo 92? Qual é o versículo que você mais conhece no Salmo 92? Provavelmente o versículo 12, que diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Vocês conhecem esse versículo, não conhecem? Não é familiarizado a vocês? Então, porque vocês conhecem esse versículo, eu vou utilizar hoje o versículo 1 e 2. Olhe para o versículo de número 1 e o versículo 2, porque o 12 você já conhece. E olhe para a sua Bíblia, por bondade, e veja se está exatamente escrito assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amém. Amém. Eu vou pedir duas generosidades aos irmãos. A primeira delas, façam a gentileza de assentar. E a segunda delas, por bondade, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, neste capítulo, neste versículo, porque eu vou fazer uma ministração expositiva para o vosso coração. E nós vamos caminhar nestes versículos. E é importantíssimo que vocês estejam conectados na Bíblia e me acompanhem nesta ministração, para que vocês possam vivenciar, literalmente, a fertilização destas palavras no solo do vosso homem interior. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, ovelhas do bom pastor, que me ouve hoje neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós hoje estamos situados no livro dos Salmos. Especialmente hoje, o capítulo de número 92, e utilizando o versículo 1 e o versículo de número 2. O Salmo 92 é inserido no livro, no inário maior do povo de Deus, o povo de Israel, que é o livro dos Salmos. Na sua originalidade, Salmos não tem capítulos e não tem versículos, é um livro nisso, mas pelos tradutores da Bíblia foram traduzidos e divididos em capítulos e versículos para facilitar a nossa compreensão. O Salmo 92 é um salmo muito peculiar do povo de Deus, porque ele é conhecido como o Salmo sabático, onde o povo de Deus, depois de todas as atividades trabalhísticas semanais, ele se reunia no último dia da semana, no sábado, e cumprindo o mandamento divino no decálogo, que o sábado é do Senhor, é o sábado do descanso, e neste dia não havia nenhuma atividade
braçal ou serviçal. Toda atividade era de louvor, de adoração, de gratidão, de reconhecimento e de culto ao Deus dos céus. E nesta celebração, ao som de instrumentos musicais, o louvor que era cantado era este salmo, o Salmo 92. E este salmo, entoado por eles, é um salmo riquíssimo nas nossas vidas, pelas revelações que eles apresentam. Haja vista, eu gostaria que você olhasse para o versículo de número 1, veja se você tem o verbo louvar no versículo de número 1. Veja como ele está conjugado. Veja se ele está conjugado de forma singular e pessoal. Agora olhe para o verbo louvar na parte B do versículo. Vê se você tem o verbo louvar expresso em forma de louvores. Não tem? Se você olhar para o verbo louvar na parte A e na parte B, você vai perceber uma diferença. Você vai perceber que o verbo louvar está sozinho, ele é unitário. Você vai ver que na parte B o verbo louvar está conectado ao verbo cantar. Na parte B tem o verbo cantar. Na parte A já não tem o verbo cantar. E somente o verbo louva. Mas gramaticalmente, cantar e louvar são sinônimos. Então por que à luz da Bíblia aparece só louvor na parte A e já na parte B do versículo está conectado ao verbo louvar o verbo cantar, se já são sinônimos? Não há equívoco aqui. Aqui há um propósito divino de ensinar como devemos nos comportar diante das situações da vida e a potencialidade que existe quando nós expressamos louvores, tanto os verbais quanto não verbais. Outro detalhe que você olhar para este versículo, vê se você vê a pessoa da divindade no versículo de número 1. Vê se você vê a presença, a existência de Deus no versículo 1. Você vai vê-lo, ele está presente. E na parte A, ele está presente se revelando como Senhor. Mas na parte B, ele se revela como o Altíssimo. Como que Deus, que é uno, e ao mesmo tempo a gente olha para ele, oferecemos um louvor, ele se apresenta como Senhor. E a gente pisca os olhos, voltamos a olhar para ele, ele já é o Altíssimo. Como que é essa faceta da sua multissabedoria de revelação, que ele muda e a gente pensa que está diante do Senhor e daqui a pouco é o Altíssimo, e quando a gente pensa que está diante do Altíssimo, de repente é o Senhor. O que significa isto na nossa vida? O que está na mente dele? Por que ele faz essas facetas? O que ele quer nos ensinar e dimensionar na nossa vida? É possível a gente entender isso hoje. Outro detalhe, olhe para o segundo versículo deste salmo. Vê se é possível você visualizar as duas fases do dia no versículo 2. Vê se você vê a primeira fase do dia, amanhã. Vê se tem manhã no versículo 2. Vê se você vê a segunda parte do dia. Vê se você vê noite no versículo 2. Tem noite no versículo 2? Agora olhe para a primeira parte do dia, que é manhã. Veja se manhã está no singular ou está no plural. Manhã está no singular. Agora veja se noite está no singular ou está no plural. Noite estão no plural. E por que se gramaticalmente tanto manhã e noite deveriam estar no singular ou os dois no plural? Mas numa regência do bendito Espírito Santo, manhã é registrado no singular e noite pluralizado. O que ele quer nos ensinar isso? Agora, na fase da manhã,
Qual deve ser a nossa expressão comportamental? Veja aí, anunciar a tua benignidade. No período da manhã, nós anunciamos que Ele é benigno, que Ele é bom. Mas na fase da noite, já não anunciamos a sua benignidade ou bondade. Já é para anunciar a sua fidelidade. E o que representa tudo isso na história da nossa vida? É o que nós vamos ver hoje aqui. Por isso que a sua atenção é muito importante. E sou assembleano raiz, nascido no fogo, creio em todos os fenômenos sobrenaturais realizados divinamente e biblicamente, creio na distribuição dos dons espirituais, nas operacionalidades do Espírito Santo. Porém, não se preocupem da glória a Deus hoje, procurem me ouvir, porque há uma probabilidade muito grande de você não dar glória a Deus, de você não dar aleluia, mas há uma probabilidade também muitíssima de você chorar copiosamente do grande avivamento não acontecer no aspecto externo, mas dentro de você, e de você chorar de uma forma que nunca chorou hoje aqui. E além disso, de você procurar por si mesmo, e quando der conta, há uma probabilidade de você estar de joelho, ou de pé, ou estendida, ou estendido neste solo, oferecendo a sua vida como uma oferta viva diante do Todo-Poderoso. Então me ouça hoje aqui, porque a essência deste salmo nos proporciona isto. Quando você olha para este salmo sabático, como vos disse, não é somente uma expressão de louvor, mas é uma anamnese da alma do salmista, onde ele expõe sua gratidão, seu homem interior e a essência plena da sua fé, da sua convicção em Deus. Haja vista que neste salmo é possível visualizar uma série das revelações e dos atributos de Deus. É possível você visualizar a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, as obras de Deus, a eternidade de Deus, a fidelidade de Deus, o triunfo de Deus, a ação de Deus, Deus abatendo os inimigos, exaltando o seu povo, Deus na sua imensidão de pensamento, na sua profundidade divina. É possível você ver Deus fazendo renovação, abençoando o seu povo. É possível você visualizar sua justiça, sua majestade, sua realeza, sua potencialidade, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. É possível visualizar tudo isto aqui neste salmo. E além disto, a temática na epígrafe deste salmo é uma convocação, é uma exortação a todos a louvarem a Deus, reconhecendo que Ele é grande, reconhecendo que Ele é Rei, reconhecendo que Ele faz, reconhecendo que Ele pode, reconhecendo que Ele trabalha em favor dos seus, reconhecendo que não há nada, ninguém maior ou superior a Ele, que Ele rege todas as coisas. E diante de todas essas revelações, o salmista, ele expõe, no início do versículo 1, é bom você olhar, que ele começa o versículo 1 dizendo: bom é louvar ao Senhor. Nós entendemos plenamente que a Bíblia é uma inspiração plenária, porque Deus fala perante a Bíblia, durante a Bíblia e na própria Bíblia, e a Bíblia é a expressão da revelação não só de Deus, mas também da sua voz. A Bíblia é totalmente inspirada pelo Todo-Poderoso. Mas quando você olha para esta declaração, bom é louvar ao Senhor,
você visualiza 3 dimensões totalmente em silêncio. A primeira dimensão, que está em silêncio, é uma dimensão divina. A segunda dimensão, que está em silêncio, é a dimensão profética. A terceira dimensão, que está em silêncio, é a dimensão angelical. Isto significa dizer que nesta expressão, nesta declaração, neste conselho, nesta ordenança, nesta motivação, bom é louvar ao Senhor, isto não ecoou da voz de Deus. Deus está em silêncio. Isso não ecoou de uma voz profética, não houve profeta dizendo, bom é louvar ao Senhor. Os profetas estão em silêncio. Também isso não ecoou dos seres angelicais ou das criaturas viventes, sejam anjos, serafins, querubins, arcanjo. O reino angelical está em silêncio. Então não são eles que dizem, bom é louvar ao Senhor. Quem vai fazer essa declaração, bom é louvar ao Senhor, é uma pessoa similar a mim, similar a você, na mesma natureza, na mesma fragilidade, com a mesma herança adâmica, sujeito a todas as tentações, a todas as intempéries da vida. É um ser humano, é um eco na terra, é um eco entre os homens, dizendo, bom é louvar ao Senhor. E este bom é louvar ao Senhor tem 2 dimensões. A primeira dimensão você pode chamá-la de uma dimensão vertical. A segunda dimensão, é que eu vou trabalhar hoje aqui, você pode chamar de uma dimensão horizontal. A dimensão vertical é que este ser humano, ao reconhecer que Deus é grande, que Deus é rei, que Deus é todo-poderoso, ele está numa dimensão vertical, de baixo para cima, olhando para o alto e dizendo, bom é louvar ao Senhor. Mas também numa dimensão horizontal, ele muda o foco e olha para os seus contemporâneos, para o meio social que ele está inserido, e ele dá um testemunho vivencial dizendo, bom é louvar ao Senhor. Este louvor, essa expressão, ele apresenta 2 dinâmicas. A primeira dinâmica é reconhecendo tudo que Deus é. E a segunda dinâmica é o efeito benéfico, terapêutico, balsâmico, curativo, que o louvor produzira nele, no ato de cantar. Então ele está dizendo aos outros, bom é louvar ao Senhor. Quando ele diz bom é, ele está testemunhando que chegou um momento que ele está louvando a Deus, e neste ato de louvar a Deus, este louvor produziu benefícios no seu homem interior, e agora ele está nesta êxtase dizendo, bom é louvar ao Senhor. Eu gostaria que você olhasse novamente para o bom é louvar ao Senhor e cantar louvores altíssimos, e eu te pergunto, quanto sujeito tem neste versículo? Aí você provavelmente, de forma equívoca ou equivocada, você vai me dizer, só tem um sujeito presente, que é o Senhor. Mas se você olhar detalhadamente, não tem um só sujeito nesse cântico. Você vai ver 2 sujeitos. Um é ativo, está presente, é o Senhor. O outro é oculto, que você só ouve a sua voz, mas você não vê. Você só ouve o seu louvor, mas você não vê. E esta é a grandeza do louvor, porque quando você canta, não é você que aparece. Você se oculta no louvor. É só sua voz que aparece. É só seu louvor que aparece. Porque o sujeito é oculto. E aqui você vê o sujeito oculto.
E é um ser humano igual a mim, igual a você. Só que aqui você vê uma conexão. E esta conexão, ela é feita por meio do louvor. Você vê uma conexão entre terra e céu. Você não vê o louvor fluindo do céu para baixo, mas você vê o louvor, bom é louvar ao Senhor, fluindo da terra para o céu. Você visualiza uma conexão entre terra e céu. Você não tem noção quando você louva ao Senhor, independente da liturgia, onde quer que você esteja, mas no momento em que você decide louvar, há uma conexão entre terra e céu. Muitas das vezes a gente fica orando, como Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Aí Deus fica esperando. Eu estou esperando vir o teu a mim. Você fica pedindo: eu quero tua graça. E ele: eu estou esperando as tuas ações de graça. Eu quero a tua fidelidade. E eu quero o reconhecimento que você é fiel. Então é a conexão entre terra e céu. Outro detalhe que você visualiza desses dois sujeitos, um embaixo, um em cima, é o humano conectado com o divino via o louvor. É o terreno conectado com o celestial via o louvor. É o limitado conectado ao ilimitado via o louvor. É o mortal conectado ao imortal via o louvor. É o frágil conectado ao todo-poderoso via o louvor. É o dotado de vida eterna conectado ao eterno de eternidade, a eternidade via o louvor. É o carnal conectado ao espiritual via o louvor. Aí tem esta conexão e ele está dizendo: bom é louvar ao Senhor. Aí nesta conexão entre o humano e o divino via o louvor, aí eu te pergunto: quem é o mais beneficiado no ato do louvor? É o destinatário, aquele que oferece, ou é o receptor, aquele que recebe? Aí provavelmente, equivocadamente, você vai me dizer que Deus é a pessoa mais beneficiada ao receber o louvor. Isto é um equívoco. Deus não é a pessoa mais beneficiada ao receber o louvor. E por que eu lhe afirmo, à luz da Bíblia, que Deus não é a pessoa mais beneficiada no ato do louvor? Porque eu vou lhe fundamentar biblicamente. Porque todos nós aqui hoje decidimos: nós não vamos louvar ao Senhor. Então não vamos expressar louvores ao Senhor. Isto não muda a natureza de Deus. Isto não muda o caráter de Deus. Isto não muda o atributo de Deus. Isto não muda a essência da sua glória. Ele, recebendo ou não o nosso louvor, ele continua sendo Deus. E não sou eu que digo isto. A própria Bíblia diz em Malaquias 3:6, ele dizendo: eu sou o Senhor e não mudo. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que nele não há sombra de variação. Então, se nenhum ser humano o louvar, isto não altera a sua natureza divina. Ele continua sendo Deus. Mesmo que a gente não venha louvar, nenhum ser humano venha louvar, ele continua sendo adorado, porque tem os anjos. E os anjos cantam: digno é o Cordeiro de receber honra, de receber poder,
de receber riqueza, de receber glória, porque com teu sangue compraste para Deus todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Porém, se os anjos decidirem não louvá-lo, tem os serafins que continuam adorando, que com duas asas cobre seus rostos, com duas asas cobre seus pés, e com duas voam diante do seu trono, dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, Deus não depende do nosso louvor para ser o que é, para fazer o que faz, para ter o que ter. Independente se a gente vai louvá-lo ou não, Ele continua sendo Deus. Logo, então, quem é a pessoa mais beneficiada desta conexão de louvor e adoração? Não é quem recebe, é quem oferece. O mais beneficiado é quem oferece o louvor. E a prova está aí no início do versículo 1, quando o salmista abre os lábios e diz: bom é louvar ao Senhor, bom é louvar ao Senhor. Quando ele diz bom, e se você puder grifar esse adjetivo que expõe uma qualidade, bom, ele está falando de um efeito produtivo, eficaz, salutar, balsâmico, terapêutico, que o louvor produzira dentro dele quando ele começou a louvar. Ele está dizendo bom, e ele está falando como eu estou falando para vocês assim, ó: bom é louvar, bom é louvar. Ele está dando um testemunho do que acontecera dentro dele quando ele decidiu a louvar. Bom é louvar ao Senhor. Mas isso os senhores já sabem. Mas o que está por trás desse adjetivo bom? Olhe para a sua Bíblia, vê se diz assim: bom é louvar ao Senhor. Então começa com bom, e esse bom, na originalidade veterotestamentária, apresenta algumas ideias significativas, dentre elas de bom, de agradável, de amável. Ou seja, o bom no sentido de benefício, agradável, porque você se torna agradável ao louvar, e amável, porque só louva quem ama. Mas de todas essas, eu quero lhe apresentar 3 ideias significativas que recheiam esse bom. A primeira delas, bem-estar ou satisfação pessoal. Tudo isso no bom. Segunda delas, felicidade. E a terceira dela, prosperidade. Quando você diz bom, nesse bom tem bem-estar ou satisfação pessoal, felicidade e prosperidade. Isso significa dizer que ele diz assim: bom é louvar ao Senhor. Quando você decide louvar, você está atraindo para você bem-estar ou satisfação especial, felicidade e prosperidade. Aí você me diz: como que isso, eu vivo isso e desfruto isso na prática? Então eu vou lhe mostrar isso aqui na prática. Eu sei que você é salvo, eu sei que você é servo de Jesus, eu sei que você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eu sei que você é selado com o Espírito Santo, eu sei que você nasceu de novo, eu sei que você é batizado com o Espírito Santo, eu sei que você é santuário de Deus, eu sei que você alimenta a esperança da segunda vinda de Jesus. Mas isso não significa dizer que todas essas virtudes espirituais
irão abortar a sua humanidade, que não vai e não vão abortar a sua humanidade. Isso me proporciona lhe afirmar que nos 365 dias do ano, você não vai amanhecer satisfeito, você não vai amanhecer feliz e você não vai amanhecer vivendo prosperidade. Vai amanhecer dias no ano que você vai amanhecer insatisfeito, com uma agonia instalada dentro de você, uma insatisfação pessoal. Podem te dar a melhor refeição, que você não tem apetite para aquela refeição. Podem te dar os melhores presentes, que não alterarão o seu interior. Você muda de um lugar para o outro, a sensação que você está sentado num formigueiro, porque dentro de você existem picadas, existem instabilidades. Você vê pessoas vibrando do lado de fora e você não consegue vibrar. Nada está bom para você, nada lhe satisfaz, porque tem algo instalado dentro de você. Não é você que quer aquilo, não é você que procurou, mas você amanheceu com aquilo, com uma sensação de algo trágico que vai acontecer a qualquer momento, com algo mexendo no seu interior, que você senta no sofá, daqui a pouco está no chão do chão, está numa cadeira, de cadeira você está lá fora no terreno, do terreno você já está em cima da cama, trancada debaixo de cobertor, mas aquela agonia associada à angústia, associada à aflição, e nada acalenta a sua alma. E quem está ao seu exterior não entende, fica te julgando, fica te apedrejando, achando que você está de infantilidade, usando uma estratégia para conquistar algo, mas não sabe como você está por dentro. É só você e Deus. Pode te dar o melhor suco, não muda nada. Aí de repente você ouve um louvor, seja um automóvel passando, seja um vizinho tocando mais alto, seja alguém tocando dentro de casa, ou alguém cantando, e você começa a ouvir aquele louvor, e aquela melodia vai entrando nos seus ouvidos, e não fica no seu aparelho auditivo, e vai lá para o teu homem interior, e quando entra no teu homem interior, parece que vai lhe preenchendo, e daqui a pouco você começa a balbuciar, reproduzindo aquele louvor. Daqui a pouco você começa a abrir um pouco mais lábios. Daqui a pouco você já está jogando a coberta para fora, você já está tirando as pernas de cima da cama, você já está em pé, a energia voltou, aí você procura para aquela insatisfação. Cadê a insatisfação? Ela foi eliminada, ela foi arrancada, e existe outro sentimento dentro de você, existe ânimo, existe prazer, existe gozo. Aí chega o salmista e diz: bom é louvar ao Senhor. Na mesma proporcionalidade, significa dizer que você não vai amanhecer os 365 dias do ano fazendo festa, sorrindo, celebrando, porque se você amanhecer 365 dias do ano fazendo festa, isso é uma anomalia. Tem algo alterado no seu sistema emocional, é uma anomalia, porque o equilíbrio da vida é tristeza e alegria. O que nos faz gente é esses dois pesos,
Tristeza e alegria, isso não é dito por psicólogo e nem por psiquiatra. Isso é dito pelo homem mais sábio e mais rico que peregrinou nesta terra, que foi o sábio Salomão em Eclesiastes 3, quando ele diz: há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Ou seja, não é só sorrindo e não é só chorando, é esse equilíbrio. Isso significa dizer que vai amanhecer dia com uma tristeza instalada dentro de você. Vão te chamar para a festa, não vai ter motivação porque tem uma tristeza instalada por você. Eu vou um pouco mais além. Não adianta viver de faz de conta, dizendo que está tudo bem. Não adianta maquiar o seu rosto para iludir ou esconder a tristeza, porque o teu rosto te denuncia. E quem diz isso é o sábio Salomão, quando ele diz que o coração alegre formoseia o rosto. O antônimo disso é que o coração triste desfigura o rosto. Então não adianta você dizer que está tudo bem, porque quando olha para a tua face, percebe que há uma tristeza em você, que você não está feliz consigo mesmo, que nada está dando certo. Você procura a saliva e aquele sabor amargo descendo por goela abaixo, sinônimo dessa tristeza dentro de você. Isto não tem a ver com pecado, isso não tem a ver com falta de fé, isso não tem nada a ver com desvio. Isso é simplesmente porque você é gente, e você não é melhor do que Jesus, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele também experimentou as tristezas, e essa tristeza vai te corroendo, porque ela é associada ao pavor, ao medo, ao desespero, ao descontrole, e ninguém entende o que está acontecendo com você. E a sua tristeza aumenta quando você vê todo mundo sorrindo e as lágrimas descontroladas jorrando. Te dão sugestões, te dão conselhos, mas nada muda. Você não pediu para ser triste, você amanheceu triste. Não foi você que colocou ela dentro de você, ela já amanheceu dentro de você. Você já passou o dia e continua ali cabisbaixo, moribundo, inerte. Aí de repente, provavelmente você começa a ouvir com muito louvor: romperei em fé, amigo Espírito Santo. O que dizer quando ele vem aqui? O que fazer? E este louvor vai penetrando em você. Aí ele vai lá na fonte da tristeza, vai lá na raiz que está gerando a tristeza, e este louvor sela a fonte da tristeza e vai gerar no mesmo lugar uma fonte de júbilo, uma fonte de regozijo, uma fonte de alegria. E vem aquilo jorrando de dentro para fora, e daqui a pouco você está balbuciando de lábios abertos, você estava cabisbaixo de braços cruzados, daqui a pouco as suas mãos estão para cima, daqui a pouco você está trabalhando, e aquilo que você não conseguiu fazer o dia todo, você quer recompensar fazendo uma hora só tudo o que você não fizera, porque você foi revigorado, você foi renovado, você foi restaurado, sem usar nenhum tipo de medicamento.
pensamento, apenas tomando uma atitude de louvar. Aí chega o salmista e diz: bom é louvar ao Senhor, bom é louvar ao Senhor. Mas esse bom não está só recheado de felicidade, mas ele está recheado de prosperidade. E deixa eu lhe dizer algo aqui. Tem uma promessa bíblica que o salmista canta: eu fui novo, eu fui moço, mas agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Mendigar o pão, você que é fiel e justo, jamais você mendigará. Mas isso não significa que você não passará privações ou necessidades. E há momentos na vida que Deus nos matricula na escola da provação. Que Deus olha para nós, Ele não pergunta se a gente quer ser matriculado, Ele já vem com a matrícula pronta. Ele não pergunta se a gente está preparado, Ele diz assim: entra na escola da aprovação. Ele não diz se a gente quer, se a gente aceita ou não. Ele diz: inicia as aulas. Só que Ele não diz quando é o teste e como é. Ele não diz o teor da prova e também não diz se terá férias. Ele só diz assim: entra para a escola da provação. E você abre o dia, abre os portais da vida ao amanhecer do dia, e está dentro da escola da provação. Você é fiel, você é dizimista, você honra com seus compromissos, e daqui a pouco você procura o alimento nas prateleiras. Cadê o alimento? Daqui a pouco você tem o seu filho pedindo um pedacinho de pão e você não tem o pão para dar. Daqui a pouco você está comendo o último grão de arroz, enganando o estômago do teu filho com uma água, com um mingau que nem tem açúcar para dar. Aí você olha e diz: eu sou fiel, eu sou ofertante, eu sou dizimista. E a voz dos filhos: mãe, não tem o que comer. Pai. E você realmente não tem. E por que Deus permite isso? Para testar a sua fé, para extrair o seu melhor, para ver se você vai murmurar, para ver se você vai reclamar, para ver se você vai culpá-lo, para ver se você vai se revoltar contra ele, para ver se você vai abandoná-lo. Mas como é bom louvar ao Senhor. Isso independe de circunstância. Aí você reúne sua família, ainda com um prato vazio, geladeira vazia, panela vazia, e você reúne para agradecê-lo e para abrir os lábios para dizer que Ele é bom, que Ele é fiel. Se Ele proveu, Ele proverá, que Ele continua provendo, que Ele é Jeová Jireh. Você não pode usar seu cartão de crédito porque você já estourou o seu pagamento só no dia 10 do mês seguinte, e você tem restrições de pedir alguma coisa emprestado para preservar sua família. Aí você geme ali, fica sofrendo calado, mas adorando. Aí de repente, quando você acha que vai ter que se expor, ir na casa de um parente em busca de um pedacinho de pão, de um café ou de uma refeição, ou seu celular toca, ou bate alguém na tua porta, seja um membro da igreja, seja um vizinho, seja alguém que você conhece, ou alguém que nunca te viu, e diz para você: eu estou há dias sem dormir, ouvindo uma voz me dando o seu nome,
me dando o seu endereço e mandando fazer algo para você. Eu não sei se você precisa, se você está necessitando, mas para ter paz no meu espírito, essa voz me mandou te trazer isso. E quando você recebe, é justamente o que você está precisando, e ali você está vivendo uma prosperidade, entendendo que quem te mantém não é o dinheiro, não é a prata, é a provisão do Todo-Poderoso. Aí chega o salmista e diz: bom é louvar ao Senhor. Você pode expressar um louvor hoje dizendo: bom é, bom é. Só que ele vai dizer o que é bom. E olhe para a sua Bíblia, ele vai dizer o que é bom. Ele diz assim: bom é pedir? Bom é pedir? Ou ele diz: bom é louvar? Bom é louvar. Provavelmente você tem uma versão que tem ações de graça ou render graças, que na originalidade veterotestamentária significa a mesma coisa. Agora deixa eu lhe dizer o que está por trás deste louvar. E sabe por que não está conectado aqui na parte ao verbo cantar, ao verbo louvar? Porque nem todos que cantam louvam, e nem todos que estão cantando estão louvando. Porque o louvor não é das cordas vocais para fora. E não sou eu que digo isso, é Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, verdadeiro louvor não é só quando a sua voz ecoa, é quando o seu coração vai junto. Se prepare para hoje, não só sua voz ecoar, mas para o teu coração ir junto. E esse verbo louvar, ele na sua originalidade veterotestamentária, ele expressa três ideias significativas. A primeira dela: se lançar ao, se atirar, se jogar. Então louvar não significa expressão vocal. Lembra que Deus nos matricula na escola da aprovação? Como Ele me matriculou por 11 anos. E agora, dia 15 desse mês, fará 1 ano que Ele me pediu meu filho de 30 anos como uma oferta. Eu vim aqui pregar hoje para vocês um bagaço, porque todo dia eu sinto saudade do meu filho e choro. Então eu não estou ministrando uma teoria. Eu sei o que é Deus quebrar uma pessoa, porque Ele me quebrou. Eu sei o que Ele é despedaçar uma pessoa, porque Ele me despedaçou. Eu sei o que é Deus esmagar numa pessoa, como Ele me esmagou. Eu sei é que você orar 11 anos pedindo cura, e chegar um momento não ter mais palavra, e não ter mais o que pedir, não ter mais o que chorar, parecendo o céu de bronze e a terra de ferro. E eu sei o que é estar no pó, na pele e no osso, bebendo as próprias lágrimas, lendo a Bíblia, tendo que pregar à noite, produzindo fé no coração do povo, e com 515 da harpa aberta, me jogado no chão e cantando: se Cristo
comigo vai. Eu irei e não temerei. Comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Comigo vai. Se Cristo comigo vai, eu irei. E você vendo o seu filho podre diante dos seus olhos, e tendo que olhar para o céu, tu és bom, tu és fiel. Aí o verbo louvar significa lançar, se atirar e se jogar. E por que eu digo isso? Porque há momento na vida, nessa escola da provação, e você não tem o que falar mais. Você procura as lágrimas, suas pupilas secaram. Você não consegue engolir a saliva porque já secou tudo. Suas palavras se esgotaram. Você quer cantar, mas não tem força. Não é negligência sua, é porque você não aguenta mais. Aí quando ele diz bom é louvar, ele está falando de uma adoração que não tem expressão verbal. Aí quando você não consegue dizer mais nada, sabe o que você faz? Se joga no chão, aos pés dele, e não diga uma palavra, só fica ali estirado, porque ele entende que você está adorando, sem dizer uma palavra, sem derramar uma lágrima, só estirado. E eu vou dizer o que acontece no mundo espiritual quando você se lança aos pés dele. Mas primeiro eu vou lhe dizer sobre um homem na Bíblia que entendeu isto. Este homem foi Jó. Quando você lê Jó capítulo 1 e o capítulo 2, você vê Deus dando testemunho de Jó ao diabo, e você não vê Deus falando com Jó. Você vê Deus falando com Satanás, mas não vê Deus falando com Jó. Fica 38 capítulos sem Deus falar com Jó. Deus só vai falar com Jó no capítulo 38 e da metade em diante. E é questionamento, não é relacionamento não. É Deus perguntando para ele: Jó, tu sabe quem fez o gelo? Tu sabes quem fez a neve? Tu sabes quem fez o orvalho, Jó? Jó num dia só recebe 4 golpes e perde tudo. Numa vontade permissiva de Deus, Satanás toca na planta dos pés até a cabeça, arranca tudo de Jó, menos a sua fé. Aí eu te pergunto, qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? Provavelmente você vai me dizer: os filhos. Não foram os filhos. A primeira coisa que o diabo tirou de Jó foi o seu rebanho, o seu gado. E por que o diabo tirou o primeiro rebanho de Jó? Por causa de Jó 1:5, que diz que Jó levantava toda madrugada para oferecer um holocausto ao Senhor, na probabilidade dos filhos dele virem pecarem contra Deus. Você já ouviu falar em oferta de prevenção e culto de prevenção? Jó inicia isso. Jó pensando: se os meus filhos amanhã vierem pecar contra Deus, hoje aqui já tem uma oferta de holocausto para eles receberem o perdão. Aí o diabo vai lá e toca no rebanho para dizer assim: quero ver Jó agora adorar, quero ver Jó levantar de madrugada e oferecer holocausto.
E aqui eu corto o culto de Jó. Aqui não tem mais louvor, não tem mais conexão entre Jó e Deus. Jó não vai mais adorar. Quando Jó não tem mais o que oferecer, que recebe a notícia, seus filhos morreram, a Bíblia vai dizer que Jó raspa a cabeça, rasga as vestes, e a Bíblia diz que ele se lançou em terra. E ele, ao se lançar em terra, ele está dizendo: diabo, eu não tenho o que oferecer, eu não tenho uma ovelha, eu não tenho um carneiro, eu não tenho um cordeiro, eu não tenho um novilho, mas vai continuar tendo culto, vai continuar tendo adoração, vai continuar tendo louvor. Sabe por quê? Eu sou a oferta, eu sou a própria oferta. E só canta: bendito é o nome do Senhor, ao dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou e adorou a Deus. Então, quando você se lança, ele entende que você é a oferta. E quando você se lança ao chão para adorá-lo, pode ser no seu banheiro, pode ser no seu quarto, pode ser no seu setor de trabalho, pode ser na igreja. Aí você olha: cadê o Senhor? Cadê Ele? A percepção humana que está só você sozinho estirado, não é? É um equívoco. É um equívoco. E eu vou lhe mostrar o que acontece quando você se lança para louvá-lo. Quem estava jogando o texto na tela para não pensar que é coisa minha, da minha cabeça, ponha Mateus 6,6 para você entender o que acontece quando você se lança aos pés dele. Vê se está escrito assim: quando orares, entra no teu aposento e no teu quarto e fecha a tua porta. Quem é que entra? É quem vai orar, é o Senhor. É quem vai orar, é quem vai ofertar, quem vai se relacionar. Entra e fecha a porta, que teu Pai, Ele não vai entrar, Ele não vai chegar, Ele não vai se apresentar. Teu Pai já está. Quando você se lança, Ele já está. Você não está vendo, mas Ele está. Você está esperando que Ele vai vir, mas Ele já está. Já está. Está em quê? Em secreto. Porque o seu relacionamento é secreto. Você diz para Ele o que não consegue dizer em público. É onde você abre teu coração, derrama tua alma e põe tudo para fora, e Ele está ali. E Ele está em você estirado. Mas Ele não só está. Olha o que Jesus está dizendo: o teu Pai também te vê em secreto. Você se estira nos pés dele e Ele está com os olhos em cima de você, sem você dizer uma palavra. Ele está ali olhando e dizendo: eu estou vendo tudo o que está acontecendo com você. Eu estou vendo o que fizeram com você. Eu estou vendo o que você está passando. Eu estou vendo as feridas que estão sangrando. Eu estou vendo o quanto o seu coração está roxo. Eu estou vendo a dimensão da sua dor. Eu estou vendo. E você está ali jogado aos pés dele. E ele com os olhos em cima de você. Quantas vezes eu passei jogado
atirada aos pés dele, e o café da manhã à mesa sem tomar o café, a refeição do meio-dia sem a refeição, sem o café da tarde. Quantas vezes eu caí em cima do púlpito de fraqueza, e o pessoal pensando que era de poder, eu pregando, porque eu sabia que eu voltava para casa e viria meu filho podre por dentro, e eu passava o dia estirado aos pés dele, cantando: se Cristo comigo vai, eu irei. Aí ele vê, não vê? Um dia antes dele recolher o meu filho, eu orando pelo meu filho, ele me dá uma visão e fala comigo e diz: as notícias hoje não são agradáveis, porque ele está e ele vê. E o meu filho dá o último suspiro debaixo das minhas mãos, literalmente, dentro da minha própria casa. Não estou pregando teoria. Quando meu filho dá o último suspiro, eu reúno minha família, sabe para quê? Para olhar para o céu e dizer: tu és bom. Obrigado por esse câncer. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por investir em mim. Tu és fiel. E quero que tu saibas de uma coisa: mesmo tu recolhendo o meu filho como recolheste, meu amor por ti não diminuirá, multiplicará, porque eu não te sirvo pelo que tu me dás, eu te sirvo pelo que tu és. Aí chega o salmista e diz: bom é! E sabe por que eu estou pregando isso? Porque pregadores, todos os meus amigos, chegam e dizem para mim: se eu estivesse no teu lugar, eu estaria na vitimização, eu estaria em depressão. Como que você consegue? Como que você consegue pregar como se nada tivesse acontecido? Eu falei: eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou um bagaço. Então por que tu pregas? Por causa da sua graça, por causa do seu amor, porque é bom louvar ao Senhor. Agora olha o final do versículo 6. Olha o final do versículo 6. Ele está em secreto, ele vem em secreto, mas veja essa recompensa em secreto. Veja o final, se Jesus ensinou essa recompensa em secreto. Ele está em secreto, ele vem em secreto, mas ele vai te recompensar publicamente. E quando tudo isso passar, todos vão dizer: você é crente, você é fiel, você serve a Deus mesmo. E você vai dizer: bom é louvar ao Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, vale a pena servir a Jesus, vale a pena ir até o fim. Bom é! Bom é! Bom é! Louvar ao Senhor. Eu estou há uma hora somente no bom e no louvar. Ainda falta a parte final do 1 e do 2. Próximo congresso eu encerro esse versículo e nós vamos parar aqui por uma questão ética pastoral e respeitando o seu dia de amanhã. Mas você pode agora, por bondade, se você não tem costume, não faz. Mas você pode levantar as suas duas mãos e você vai liberar uma palavra profética, um ato profético. Não para a pessoa que está ao seu lado, mas para você mesmo. E a palavra profética que você vai liberar hoje é esta:
Bom é louvar ao Senhor. Agora não é porque eu estou pedindo, vai, continue com toda a força da sua alma. Vai. Vai, crente. Agnus Dei, rápido. Vai, crente. Vai. Vai. Os céus estão abertos. Vai. A nuvem de glória está descendo. Vai. O Senhor está se revelando hoje aqui. Vai. O milagre está acontecendo agora. Vai, adorem. Veja o que Deus vai fazer a partir de agora. Vai, levita! Rápido! Não se escandalize se alguém ficar de pé do teu lado. Não se escandalize se alguém se prostrar. E não se escandalize se alguém vir e se jogar aqui na frente do altar, fazendo da vida dela uma oferta. Não se escandalize disso. A atitude do pastor de vocês não constrange vocês? Será que a atitude do pastor João Jairo não constrange vocês? Um homem com essa experiência toda, de joelhos,
Você pode se colocar de pé, por favor? Adore a Deus da maneira que você aprendeu. Eu tenho exatamente 10 minutos. E eu quero compartilhar 5 minutos com você. Você não evangélico e você afastado do evangelho. Você que chegou aqui ferido, fragmentado, arrebentado, sem perspectiva de dias melhores na vida, marcado pelos algozes da vida. Ninguém mais acredita em você mesmo, nem você mesmo. Você se sente um produto descartável, um defunto ambulante, uma escória na sociedade. Mas Deus lhe trouxe hoje aqui para lhe dizer que você é especial para Ele, que Ele te ama do jeito que você é, e que Ele não desiste de você, e que Ele te trouxe aqui para mudar a tua história, para virar o teu cativeiro e te dar qualidade de vida, porque o teu valor excede ao diamante. E eu quero me dirigir a você afastado do evangelho. Você, por uma mínima coisa, ou por um tropeço, uma fragilidade, você foi embora, está na margem da sociedade, uma ovelha ferida. E eu te pergunto, que mal Jesus te fez? Qual dia que Ele foi injusto e infiel, te iludiu, te maltratou, e você hoje virou as costas para Ele, o rejeita, e à luz da Bíblia você está o crucificando novamente. À luz da Bíblia você está reproduzindo Judas, porque você está traindo o amado da tua alma. Você tem vergonha de assumir que é filho, que é filha, mas Ele não tem vergonha de assumir que Ele é teu pai. E hoje Ele te trouxe aqui para lhe dizer: filho, filha, eu te amo. Eu não tenho vergonha de você. Na verdade, eu sinto falta de você. Eu sinto saudade de você. Eu sinto saudade da sua voz, do seu louvor, daquele momento que nós vivíamos juntos. Por isso eu criei essa circunstância hoje para lhe fazer um pedido. Meu filho, minha filha, deixa-me eu cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Deixa-me eu carregar você no meu colo, colocar nos meus braços, colocar a tua cabeça no meu peito, para você ouvir as batidas do meu coração sinalizando o quanto eu te amo. Deixa-me eu cuidar de você. Eu estou lhe pedindo porque eu não posso lhe obrigar, porque eu te dei o livre-arbítrio e eu respeito sua decisão. Mas você sabe que toda escolha tem a sua consequência, e o meu plano contigo é de paz. E hoje eu quero cuidar de você. E para você desfrutar deste cuidado, só existe um caminho: Jesus. Só existe uma verdade: Jesus. Só existe uma vida: Jesus. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por Jesus. O único nome a qual devamos ser salvos: Jesus. O único mediador entre Deus e os homens: Jesus. E hoje eu quero lhe ajudar a vencer na vida. Hoje você tem tudo para ser mais do que vencedor, e sair daqui hoje dizendo: bom é louvar ao Senhor. Então eu quero lhe convidar a vencer na vida, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. E eu lhe convido agora, onde está entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada do evangelho, que deseja Jesus como seu Salvador. Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você hoje aqui. Onde está a primeira pessoa para Jesus hoje aqui? Onde está? Está vindo a primeira pessoa.
Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus, jovem. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Pode sair do seu lugar agora correndo. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Pode vir, pode vir, pode vir. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Eu não quero saber o que você fez, o que você faz, o que você anda fazendo. O que eu quero saber é que você tem uma alma e ela vale preço de sangue. Onde está a segunda pessoa? Se você está na galeria, você pode descer agora e vir até os braços de Jesus. Onde está a próxima pessoa para Jesus? A próxima pessoa para o Senhor Jesus. Venha Jesus agora. Eu estou esperando você, porque a tua alma vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. Onde está a próxima pessoa para o Senhor Jesus? Pode vir. Pode vir. Eu estou lhe aguardando hoje aqui. Pode vir. Irmãos, faça silêncio aqui, por favor. Eu ainda estou no horário, eu tenho 5 minutos. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Faça silêncio e olhe para mim aqui. Deixa eu compartilhar algo que eu estou ministrando e o Espírito Santo impelindo a minha alma. Aparentemente todos aqui são membros de uma igreja. Todos são membros de uma igreja. Mas eu estou ministrando e o Espírito Santo impelindo a minha alma, e Ele dizendo algo profundo no meu coração, e que eu passo a compartilhar agora. Ele falou no meu interior, literalmente: meu filho, eu trouxe hoje 5 pessoas a esta casa. Elas não queriam vir, mas eu trabalhei no coração delas. Eu criei uma situação e eu trouxe elas aqui hoje. E essas 5 pessoas, elas estão para dar o último passo da vida delas. E o último passo é direção a um grande abismo. E será uma desgraça total e fatal, porque elas não têm noção do que o meu adversário preparou para ceifá-las e para beber o sangue delas, e depois elas serem destinadas à condenação eterna. Mas eu amo tanto elas, que eu trouxe elas aqui hoje para falar exclusivamente, porque elas me pediram para falar com elas. E a palavra que eu tenho para elas é esta, para que elas saibam: você é tão amada pelo Pai, que você não pode sair daqui hoje sem uma aliança com o Salvador. Porque o Pai te ama tanto, que me determinou a trabalhar no teu coração hoje, para que você saiba que Ele hoje está te dando um grande livramento, para não dizer o último livramento da sua vida. Isto significa dizer que tem 5 pessoas me ouvindo hoje aqui, que não podem voltar para casa hoje sem uma aliança com o Salvador. Que o Senhor trouxe elas aqui para dar um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. A primeira das 5 estão chegando. Eu quero a segunda das 5. Está chegando a segunda das 5. Eu quero a terceira das 5. Chegou a terceira das 5. Olha lá, pastor João Jairo. Olha lá, Clay. Como vem aquele de boné. Olha como vem aquele jovem de boné. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Perceba como ele vem. Com lágrima nos olhos. Com lágrima nos olhos. Está vindo a família completa. A família completa. Agora contem: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas para Jesus hoje aqui. Quantos podem celebrar o nome de Jesus? Eu tenho 2 minutos. Eu tenho 2 minutos para encerrar no horário previsto. Eu encerro 1 minuto. 1 minuto. Ouça-me. Se tem alguma pessoa afastada do Evangelho me ouvindo hoje aqui, eu não te aconselho você voltar para casa sem uma aliança com Jesus, porque você não tem o domínio da sua própria vida, logo você não sabe o que poderá lhe acontecer daqui a 30 segundos, e se a última trombeta tocar esta noite, anunciando a segunda vinda de Jesus, corre o risco de você ficar para trás e receber a marca da besta. Então, se você tem amor pela tua alma, você que está afastado do Evangelho, você tem 30 segundos, na verdade 15 segundos, para sair do seu lugar agora correndo e vir aos braços de Jesus. Onde está você? Está vindo a primeira afastada, a 11ª. Onde está a 12ª? Acaba de chegar. Está vindo a 13ª. A 13ª. Onde está a 13ª? Chegou. Onde está a 14ª? A 14ª. A 14ª pessoa. Venha Jesus agora, antes que seja tarde demais. Chegou a 14ª pessoa. Chegou a 15ª pessoa. Pastor Jairo. Pastor Jairo, 20 horas e 59 minutos. Aqui eu encerro com 15 almas aos pés de Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar por essas pessoas que vieram aqui na frente, uns aceitando Jesus, outros voltando para Jesus. E eu creio que a festa no céu agora, viu? Há um louvor lá no céu. O céu está em festa, porque muitas pessoas vieram para ampliar o reino de Deus. Eu queria pedir à igreja, os irmãos, que estendam as mãos aqui para esses novos irmãos que aceitaram e que vieram aqui na frente, dando um passo de fé. Estenda suas mãos, pede uma bênção do céu, ore por eles. Os obreiros aqui, por favor, estende as mãos e vamos orar por eles. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essas vidas. Meu Deus, escreva o seu nome no livro da vida, Deus, e abençoa-os de maneira tal que eles sejam uma bênção no lar, uma bênção na igreja, uma bênção na sociedade, uma bênção na família. Toma eles nas tuas mãos, guarda, livra-o de todo mal. Não deixa que o mundo venha fazer parte mais nessa vida, mas toma em tuas mãos, guarda, Senhor, que ela... Oh, aleluia! Guarda, Senhor, esses novos servos do Senhor. Toma eles nas tuas mãos. Ajuda, da vitória, da força, da graça, para que eles possam vencer os dias maus. Oh, aleluia! Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.